Vamos ver se é possível fazer isso. Se não vai ficar com eco. Vamos ver se a doutora Luciana está aqui. Gente, que tarefa hercúlea transmitir para esses dois lugares. E eu tive que abandonar a transmissão lá como eu estava fazendo para trazer para cá. Eu não sei se é possível ver aqui os dois, mas tomara que seja, tá? Vamos aguardar a doutora Luciana entrar aqui, então. E eu vou, de imediato, começar a nossa terceira parte do evento de hoje, que vai tratar sobre as características da alienação parental. Opa! Vamos ver se está funcionando assim. Ô, doutora Luciana chegou. Eu fui ao banheiro, fiz. Agora ela vai entrar aqui para conversar conosco e a gente vai ver como é que vai ficar. Gabriela, olá, bom dia. Olá, querida. Nos E encontramos aqui novamente. isso mesmo, bem, Tudo bem contigo? Um prazer te ver e te receber aqui de novo, viu? da mesma forma. Eu que agradeço o convite. Ah, eu já tinha conversado com a doutora Luciana Barni para a gente fazer uma nova live. E aí eu disse para ela, não, vamos fazer, e eu quero conversar contigo sobre três temas, porque quando a gente conversou aqui a primeira vez, a gente falou de uma maneira muito genérica sobre alienação parental, né, doutora? E eu digo, não, agora a gente precisa se aprofundar um pouco. Então, não dá para fazer isso em uma hora de live, sabemos muito bem. Da última vez que a gente fez a live, foi a minha maior live, a gente ficou aqui quase 1 hora e 40 minutos conversando. É que Então, é um tema bem complexo, né? E aquele dia nós tínhamos o foco assim mais na perícia. Então, com essa tua ideia de dividir em subtemas, isso vai facilitar com que a gente consiga focar em cada aspecto que é mais importante dentro do tema, né? e para que o pessoal fique sabendo quais são os temas que nós vamos tratar e as datas, eu fiz um evento. Então, foi a doutora Luciana que pariu, sem saber, esse ciclo de debate sobre direito de família. E esse primeiro dia, ela vai falar em todos os dias, são 3 quinta-feiras pela manhã, iniciando por hoje. Depois, às 11 horas do dia 2 de julho e às 11 horas do dia 9 de julho, nós vamos conversar de novo com a doutora Luciana, hoje, sobre características da alienação parental. No próximo dia, sobre a resolução de conflitos, onde aparece a alienação parental. E no último dia, nós vamos falar sobre provas de alienação parental no processo. Vamos falar sobre instrumentalidade. Hoje, vamos falar sobre as características, né, doutora? E eu queria, assim, eu não vou lhe apresentar, eu vou deixar para que a senhora se apresente, né, para o pessoal que está aqui assistindo a gente. Tem bastante gente pelo Facebook, viu? Porque eu fiz uma gambiarra sem tamanho aqui no Facebook. Bom, porque eu tentei transmitir pelo outro canal e eu não consegui. Então, eu estou transmitindo a tela do celular do Instagram para o Ah, Facebook. no Facebook. Bom, É, também aquelas pessoas que não conseguirem, a gente sempre deixa gravado, né, para assistir isso. depois. Então, porque é um horário útil, né? Então, muita gente está trabalhando agora que as atividades. Exatamente. Então, eu vou pedir que tu te apresente, Luciano, para o pessoal que está assistindo aqui, né? Para conhecerem quem tu é, como é que é o teu trabalho, enfim. Uhum. Bom, então eu sou uma psicóloga jurídica, tenho as formações tanto de psicologia quanto de direito, e eu trabalho no momento como assistente técnica em processos judiciais, a área de família
Aqui tem o maior número de processos. E o assistente técnico, nós vamos falar melhor no dia das provas, é Uhum. aquele profissional que acompanha as partes, os advogados, nos processos quando existe perícia. E a alienação parental é um deles. E eu tenho especialização também em alienação parental. E era isso. A, a, Nós já tínhamos conversado um pouquinho, né, sobre isso, mas só sobre o papel do assistente técnico, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, tem uma live que está no feed aqui com a doutora, no feed do Instagram, e também tem um evento no Facebook onde foi transmitida essa mesma live, que ela fala só sobre a atuação e a importância da atuação do assistente técnico nos processos de direito de família, especialmente onde tem a necessidade de averiguar se está acontecendo alienação parental, né? Então, doutora, já entrando bem assim no assunto, antes de mais nada, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre como é que é a alienação parental, o que é a alienação parental. Muitas vezes ela está acontecendo e as pessoas não sabem, não conseguem reconhecer. Como é que é a alienação parental e quais são as características? Certo. Bom, então eu gosto de começar pela origem do próprio tema, que é relativamente recente, porque é da década de 80, 1985, sendo mais específica, em que um psiquiatra forense dos Estados Unidos, o Richard Gardner, identificou a ocorrência desse fenômeno, que até então não era nomeado, Uhum. e descreveu tanto a alienação parental quanto a síndrome de alienação parental. Nós podemos falar sobre os dois temas hoje, até porque eles estão intimamente relacionados. Então, a alienação parental, falando de forma introdutória, assim, e bem breve, é um fenômeno em que um dos genitores, ou às vezes ambos, quando se separam e têm filhos, agem de forma a dificultar o convívio desse filho com o outro genitor. Para isso, são utilizados diversos meios, alguns bem sutis e outros mais explícitos. E o objetivo final que é consciente em algumas vezes e em outras não, é afastar totalmente o filho do convívio com o ex-cônjuge. Em termos bem gerais e introdutórios, a alienação parental tem esse significado. Uhum. É importante também dizer que desde 2010 nós temos uma lei específica no Brasil. Nosso país é o único que tem uma legislação específica sobre isso, de alienação parental. E ali são descritas as condutas, as principais condutas da alienação parental. E existem também punições, que são punições civis, para quem pratica esses atos. Uhum. Punições civis, mas também temos punições penais, né? Mas o que eu quis destacar é que a alienação parental não é considerada crime. Né? Assim, Então, tinha que apesar... trazer o bebê. Vou passar o bebê lá para outra sala que ele está fazendo arte aqui, só um pouquinho. Tá bom. Isso, então, eu posso seguir que a importância da lei específica sobre o tema é que esse fenômeno que sempre ocorreu ao longo da história, agora ele é reconhecido tanto no meio científico quanto no judiciário. E que nós sabemos que no Brasil, para que as medidas venham a ser adotadas, colocadas em prática efetivamente, muitas vezes nós temos a necessidade de ter uma lei específica sobre isso. Então, nesse caso, a lei veio a reforçar a importância desse fenômeno e tentar coibir ao máximo na medida em que é um processo que prejudica demais as crianças e os adolescentes.
Exatamente. E nesse contexto, como é que a gente consegue saber quem que é o alienador e quem que é o alienante? Bom, é muito importante destacar que a origem da alienação parental quase sempre está em um fim de relacionamento que foi conflituoso ou mal resolvido. Em geral, algum desses ex-cônjuges não estava preparado ou não desejava o divórcio. E aí, no momento em que ele é pego de surpresa com essa atitude do outro cônjuge, ele tem uma reação muito intensa, no sentido de vingança, no sentido de mágoa, enfim, todos esses sentimentos relacionados ao fim de relacionamento mal resolvido. E essa pessoa, inconformada com o fim de relacionamento, ela quer de alguma forma atingir esse seu ex-cônjuge que pediu a separação. E ela se utiliza dos filhos como instrumento para isso, para atingir o ex-cônjuge de forma a dificultar essa convivência ou até impedir. Em geral, o alienador, e assim, já deixando claro desde o início, essa não é uma questão de gênero, nós não estamos defendendo pais ou mães, mas eu já vou explicar por quê que, na maioria dos casos, a alienadora é a mãe. Por que que isso acontece? Porque o alienador, ele tem que ter maior convívio com esse filho para realizar esse processo que o Gardner descreveu como uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral no sentido de implantar na cabeça da criança, do adolescente, ideias no sentido de afastá-lo, denegrir a imagem desse outro genitor para que esse convívio seja dificultado ao máximo. Então, por que que as mães, em geral, figuram no polo ativo, digamos assim, da alienação, sendo alienadoras? Porque elas que detêm seja a guarda unilateral, seja a residência referência das crianças. Historicamente foi assim. O judiciário sempre priorizou a guarda pela mãe. E, inclusive, a lei da guarda compartilhada, que é de 2014, ela veio nesse mesmo sentido de tentar prevenir ou até coibir a alienação parental na medida em que ela estabeleceu um convívio equilibrado com ambos os genitores, quando da separação ou do divórcio. Sim. Doutora, mais ou menos assim, eu queria só problematizar um pouquinho essa questão. Porque, na verdade, existe algum estudo que diga, um estudo, uma evidência científica que aponte que as mães são, em sua maioria, alienadoras, ou isso está relacionado ao fato dessa construção histórica de que a guarda era da mãe? Até hoje, os juízes já em uma audiência, eu até estava falando na outra live, por que que essa criança não está com a mãe? O que que essa criança está fazendo que não está com a mãe? Né? Porque se tem, geralmente, isso é importante falar, mas é uma construção de gênero também, né? Identificar ou se ter a ideia de que a criança deva ficar com a mãe, quando na verdade isso não é uma presunção, né? Tem que ter um estudo biopsicossocial dentro do processo para ver se tem um litígio em relação a essa guarda, para ver quem é que está apto a exercer, se não for possível estabelecer a guarda compartilhada, né? Mas onde eu quero chegar é o seguinte: a gente tem essa ideia de alienação parental, mas na realidade pode ser que ela também não esteja atrelada ao fato de ser o guardião, o alienador, né?
Pode ser que ele exista também, não é possível em relação àquele genitor que não é o alienado, que não é o guardião, também estar alienando. Tem alguns processos em que eu verifico, esses processos meus, né, onde se verifica realmente isso, que tem uma conduta daquele genitor que não é o guardião em desmerecer a imagem do guardião, enfim. E isso ocasiona um conflito intenso, porque a criança começa a se revoltar contra o guardião e, e a gente consegue perceber que é um movimento que onde o genitor, que não é o guardião, induz a criança a tentar migrar para esse outro genitor, com argumentos que, enfim, não estão de acordo com aquilo que a criança pensa regularmente, vem acompanhado de uma revolta intensa, né? Isso são coisas que eu estou falando, na verdade, observações práticas, né? Mas que, de repente, podem sim serem estudadas, enfim, para se determinar quem que é o alienador de fato, né? Se existe a possibilidade de generalizar essa caracterização de quem é o alienador e se ela se deve ao fato histórico. Então, são três possibilidades que a gente pode estudar, né? A verdade é De assim, acordo. a causa, se é histórica, se é pela guarda ou pelo que é, não tem como definir porque podem ser qualquer uma das possibilidades e até as três ao mesmo tempo. Porém, tu perguntaste em relação a estudos, se são estudos que fundamentam isso ou da onde nós tiramos, né? Então, assim, a principal evidência disso, ela está nas estatísticas processuais, né? Que dado evidencia mais quem aliena do que a estatística processual. Nenhum, né? Porque a alienação parental, sempre que ocorre, ela tem que passar pelo judiciário, né? Ela sempre ocorre em situações em que há conflito entre genitores, quase sempre aparece incidentalmente em processo de divórcio e guarda. Tanto que a própria lei veio a estabelecer isso, que em caso de suspeita de alienação parental, sempre se para o processo e se dá, inclusive, prioridade para a investigação da alienação parental, porque é um fenômeno grave e porque o tempo age a favor do alienador. Quanto mais tempo esse alienador tiver de influência sobre a criança e adolescente, mais grave vão ficando as consequências da alienação parental. Por isso que o próprio judiciário vislumbrou a necessidade de se priorizar a investigação desse processo para tentar estancá-lo o quanto antes. Então, assim, as próprias estatísticas do judiciário é que demonstram que, na maioria dos casos, a mãe é alienadora. A explicação é de que a criança e adolescente estão mais tempo convivendo com a mãe. E isso é a questão histórica da preferência que se deu pelo convívio com a mãe, no sentido de que, antigamente, o pai era o provedor da casa e a mãe era a cuidadora. Isso mudou completamente. Hoje em dia, as mulheres também são provedoras, também trabalham, têm suas atividades. E, por outro lado, os pais têm um interesse muito maior em ficar com esses filhos. O que antigamente, essa função paterna, ela era bem menos presente. E agora não, agora os pais fazem questão de ficar com seus filhos. E isso é muito positivo. Ambas as coisas são positivas. Tanto o maior interesse dos pais em cuidar das crianças, quanto a independência da mulher, que agora trabalha também e tem sua autonomia. Porém, existem sim os casos, eu também já tive casos assim, como tu citaste, de que quem está exercendo a alienação parental não é o guardião e é o pai, né? Então, assim,
já no início eu coloquei, essa questão não é de gênero, assim, pelo menos no sentido de acusar as mães de serem alienadoras, porém as estatísticas demonstram que a maior parte dos casos são assim, mas o que não significa que não existam casos no outro sentido, né? Sim. Doutora, tem uma pergunta que chegou também, né, através do Facebook aqui. Querendo saber se existe possibilidade de que o alienador também não seja nem o genitor nem a genitora, mas pessoas que convivem com a criança no seu núcleo familiar, seja ele no domicílio de referência ou no domicílio dos parentes que são a família estendida, né? Sem dúvida, ótima pergunta. A própria lei fala isso, deixa em aberto, não restringe aos genitores, porque esse fenômeno, sim, ele muitas vezes é exercido ou ocorre com a família extensa. Exemplos disso são os avós, os próprios padrastos e madrastas, e inclusive babás ou pessoas que cuidam e que sequer são da família, também promovem atos de alienação parental. Inclusive, eu aproveito para divulgar aqui que a nossa comissão de psicologia das famílias do IBDFAM vai estar fazendo um evento na próxima segunda-feira com foco exatamente na alienação parental relacionada a uma avó. Então, nesse caso, a mãe da criança, que foi a autora, a alienadora, e a alienada foi a avó dessa criança, a avó paterna. E essa avó, além de brigar na justiça, ela dirigiu um documentário que se chama Tranças. Quem quiser saber mais sobre alienação parental é uma ótima opção. E ela, então, vai estar debatendo com a Sônia Rovinski, que é uma das expoentes assim no nosso país da psicologia forense, exatamente nesse aspecto, nesse diferencial que não é muito focado pela literatura, pelos estudos científicos, mas que ocorre sim muito na prática. E é bom saber disso porque as pessoas não imaginam muitas vezes que possa um parente, até a babá, né, praticar alienação parental. É uma coisa muito sutil também da gente perceber, né? Quando não tem contato direto com aquela parte com a qual a criança tá em contato, né? Como é que a gente vai determinar isso? Então, é por isso que eu te chamei aqui, para que a gente consiga saber quais são as características que uma criança apresenta, qual é a característica em geral da relação de alienação parental, para que a pessoa que está sendo alienada consiga perceber esses sintomas no menor e buscar, então, né, a via judicial adequada para resolver, ou então até tentar resolver isso por uma via alternativa. E é importante isso, Jaqueline, no sentido de que mesmo não só o genitor alienado, mas também amigos, parentes, pessoas próximas possam identificar que estão de fora com um olhar mais imparcial, possam identificar esse fenômeno e auxiliar, abrir os olhos, digamos assim, dessa pessoa Sim. que está sendo alienada. Eu, inclusive, dou um exemplo, antes de entrar nas características, de um processo em que o psicólogo que estava atendendo o caso, ele que se deu conta de que estava acontecendo alienação parental, porque a própria advogada não tinha percebido isso, ou então não se deu conta dos meios a serem utilizados. Então, isso também é uma questão importante, porque seja pelo fato de o advogado não ser especialista em direito de família, seja pelo fato dele não estar atualizado ou não ter muita prática nesse tipo de processo,
muitas vezes, ele, que é o profissional habilitado a identificar a presença desse fenômeno, deixa passar e aí a alienação vai avançando. Então, assim, é um conhecimento fundamental, não só para as pessoas que vivenciam essa situação, mas para os advogados, que muitas vezes não conseguem identificar que esse fenômeno está acontecendo para orientar seu cliente no sentido de, ó, vamos ter atenção, vamos tentar estancar esse processo, porque quando ele chega no fim, ele muitas vezes é irreversível. Então, vamos falar um pouco dessas características. E nisso, eu quero já me utilizar do conceito da síndrome de alienação parental, que, como eu falei lá no início, surgiu junto com o conceito de alienação parental através do Gardner. Então, assim, a alienação parental, ela inicia de forma mais suave, digamos assim. Então, seja quem for o alienador, ele inicia nesse processo de denegrir a imagem do alienado perante a criança. Então, muitas vezes é algo bem sutil, do tipo, ai, mas o teu pai ou a tua mãe deixou tu comer determinada coisa que nós sabemos que não é saudável e tal. Ah, será que ele tem o cuidado necessário que ele deveria ter contigo? Então, assim, bem sutil. Vai se utilizando de ações no sentido de prejudicar o conceito. Incutir um juízo contrário ao natural que a criança sente pelo pai ou pela mãe. Perfeito, perfeito. Então, assim, no estágio inicial, porque a síndrome da alienação parental nada mais é do que o resultado da alienação parental nos filhos. Então, a alienação parental são os atos, as condutas do alienador. E a síndrome da alienação parental são as consequências da alienação parental. São os efeitos dessa alienação sobre os filhos. E é por isso que ela tem 3 estágios: o leve, o moderado e o grave, que eles vão ocorrendo em uma sequência temporal, da leve até chegar à grave. Então, na alienação parental leve, nesse primeiro estágio, a criança começa a demonstrar alguma resistência a encontrar o genitor alienado. Porém, isso é muito inicial e no momento em que ela está com o genitor alienado, a relação é normal. Os vínculos... Difícil identificar isso. Muito difícil. No início, é mais fácil identificar através da postura do alienador do que na criança ou no adolescente. Já no estágio moderado, o filho começa a apresentar uma resistência mais efetiva em relação a encontrar a convivência com o genitor alienado. Então, assim, ela verbaliza que não quer, ela apresenta, sim, essa resistência, porém, ainda assim, quando ela encontra, não imediatamente quando ela encontra o genitor, porque aí ela já pode apresentar essa resistência perante o alienado. Mas em algumas horas, na presença do genitor alienado, tudo volta ao normal. Se reconstitui, essa resistência some. Mas no estágio grave, a criança e o adolescente já absorveu esse conteúdo da alienação produzido pelo alienador. Em que sentido? Ela própria assume esse discurso. Ela passa a acreditar que o outro genitor tem todos aqueles defeitos e aquelas características incutidas pelo alienador. E essas ideias, que podem ser das menos até as mais graves, podem ser gravíssimas. Na sequência a gente pode falar sobre isso. Mas então acontece essa criança, e aí é mais fácil de identificar por vários aspectos.
o principal é o de que essa criança e esse adolescente adotam um discurso que não é compatível com a sua idade. Um discurso de adulto, né? Então, ali já é mais fácil identificar. Mas... tá. E nesse período também, nessa fase, a criança tem atitudes muito agressivas em relação ao genitor alienado. Ela grita, ela briga, ela xinga o genitor alienado e muitas vezes ela se recusa sim e nada faz ela mudar de ideia a conviver com o genitor alienado. Como é que se pode observar isso em brincadeiras ou como é que é na entonação da voz, no tipo de comportamento que a criança está expressando? Como é que, assim, de uma forma palpável, o pai e a mãe podem olhar e dizer, nossa, eu posso ficar preocupado com isso? Assim, toda vez que a criança tem qualquer tipo de sofrimento psíquico, isso nós estamos falando de crianças pequenas, porque as maiores já conseguem verbalizar o seu sofrimento. Então, essas crianças costumam indiretamente demonstrar o seu sofrimento. De que forma? Elas começam a ter dificuldades, por exemplo, relacionadas ao sono, à alimentação. Elas têm os comportamentos que nós chamamos regressivos. O que significa? Uma criança, por exemplo, que ela já se acostumou, já tem autonomia para ir ao banheiro sozinha. Ela regride e ela volta e ela tem aqueles transtornos que nós chamamos enurese, encoprese, em que ela não consegue mais ter esse controle esfincteriano. Então, era uma habilidade que ela já tinha adquirido e ela regride e volta a ter esses problemas, não ter mais esse controle. Além disso, sintomas como isolamento, tristeza, ou então ansiedade, queda no desempenho escolar, mudança do comportamento na escola. E é por isso que muitas vezes quem identifica esse fenômeno, apesar de não saber exatamente o que é, mas o sofrimento infantil são os professores, que são aquelas pessoas que... Diretamente lá. Isso aí, que tem um convívio maior, diário e direto com a criança. Então, pode observar essas mudanças de comportamento que às vezes são sutis e às vezes são mais evidentes, né? Mas esses são os principais sintomas de sofrimento que a criança apresenta. Não só em relação à alienação parental, mas em relação a qualquer problema. Por exemplo, dos próprios pais, quando estão casados, e tem uma relação muito conflituosa. Então, a criança com isso também. É importante. Surgiu uma dúvida agora, doutora, é o seguinte, existe possibilidade, e a gente sabe que existe, né? Mas eu quero saber como é que a gente identifica isso na criança, o que acontece com a criança, né? Quando os dois estão alienando. Sim. Então, é muito mais complicado. Por quê? Porque a criança... um aspecto que eu não destaquei antes, mas que é fundamental, é que quando existe alienação parental, a criança entra num conflito de lealdade. Porque para ela agradar o genitor alienador, ela não pode demonstrar que é feliz ou que gosta do genitor alienado. Então, ela se sente na obrigação de escolher algum desses genitores. Então, no caso da alienação ser bilateral, pelo lado dos dois genitores, esse conflito de lealdade é muito mais grave, porque enquanto ela está com um, ela tem que demonstrar que não gosta do outro, e vice-versa. Então, vocês imaginem, na estrutura psíquica dessa criança, o grau de sofrimento e o quanto ela tem que desenvolver habilidades no sentido de fingir, né? Porque na prática é isso. Ela tá com um e ela tem que fingir que não gosta. Por exemplo, é uma tortura psicológica, né? Uma tortura. É um abuso psicológico. E muitas vezes o abuso psicológico é mais grave do que o próprio abuso físico.
seja no sentido da violência física, bater, agredir, seja no Sim. sentido da violência sexual, que também Uhum. é um outro aspecto que vem à tona em muitos casos de alienação parental. Doutora Luciana, eu lhe atrapalhei, mas a senhora estava falando sobre os sinais emocionais, sinais físicos, enfim, que a criança apresenta na vida. Por exemplo, o comportamento escolar, né? Existe, assim, sinais, seria... Dessa síndrome, ela expressa, ela tem algumas características, por exemplo, ansiedade, sudorese. Como é que se pode, isso reflete como é que ela somatiza, como é que a criança somatiza isso? Não tem nenhuma forma específica, tá? Em relação a esses sintomas psíquicos de sofrimento. Cada criança, dependendo da sua personalidade, das suas características, vai reagir de uma forma diferente. Então, tem aquelas crianças que têm uma tendência maior a se isolar, a ficar quietinhas, a não querer comer, a não dormir ou dormir demais. Isso mais pelo lado depressivo. E tem aquelas outras crianças que são mais agitadas, que reagem, então, no sentido da ansiedade, de ter comportamentos assim mais compulsivos, do tipo comer demais, ou então que brigam mais, que têm as características agressivas mais acentuadas. Então, as formas são muito diferentes. Porém, quais que são as características específicas da alienação, da síndrome de alienação parental, no caso? São essas características que eu estava colocando. Do conflito de lealdade, do discurso adultizado, como a gente diz. Uhum. Um outro termo que se usa é o do pensador independente, que é o quê? Quando a criança é questionada a respeito de onde ela tirou isso, por exemplo, de que o pai não é uma pessoa boa, ela diz que dela, que ninguém falou com ela sobre isso, né? E uma Sim. outra característica também é que a criança não tem culpa em relação a essa postura que ela começa a adotar em relação ao outro genitor. Que é, por exemplo, assim, esse genitor alienado, ele organizou férias com essa criança, com esse adolescente. Então já estão compradas as passagens, reservado o hotel, tudo preparado. E aí a criança diz, de última hora, que ela não vai, que ela não quer ir e bate o pé e não vai. Ela não sente culpa por causa disso, porque ela já, isso no estágio grave, né? Já Vamos está deixar, montada a coisa ali. já virou uma verdade para ela, que aquele pai ou aquela mãe não são boas pessoas. Então, ela não sente a menor culpa de deixar na mão, digamos assim, essa pessoa e de todos os prejuízos que ela está causando para essa pessoa com quem ela tinha uma relação muito boa antes e que agora simplesmente ela não quer mais ver, ela enxerga defeitos, ela vê como uma pessoa má. E é importante eu destacar também, Jaque, que nesse processo da alienação parental, as memórias boas que esse filho tinha em relação ao genitor alienado, elas são apagadas. A criança e o adolescente não lembra mais de toda aquela relação boa que ela tinha com o outro genitor. E o Então, que que é isso? Um mecanismo de defesa? não, é um mecanismo que acontece de tão insidiosa que é a atitude do alienador. Isso vai assim, ó, dia a dia, entrando na cabeça do filho e vai se tornando uma verdade. E para que a criança e o adolescente lide com isso, ela própria vai se afastando, né, do genitor. E aí sim, aí acontece esse processo com a criança, né? Uhum. De absorver esse discurso e, e adotar ele como se fosse dele próprio, do filho.
Perfeito. Isso que a doutora colocou, só para quem não entendeu, eu não acho que ficou muito claro, mas ela explicou muito bem explicadinho, ou para quem chegou agora, porque tem pessoal que está chegando agora. Ela está diferenciando aqui a alienação parental da síndrome da alienação parental. São coisas que estão relacionadas, mas são diferentes. A síndrome se manifesta na criança, que, me corrija se eu estiver errado, tá? Se manifesta na criança que está sofrendo alienação parental. Nós temos aqui uns comentários no Instagram, né? Pessoal conversando aqui, bastante gente chegando. E a Juliana Matzenbach. A criança não aproveita o momento que tem junto com o genitor alienado, pois se sente traindo o alienante. Isso é um problema, mas é verdade, justamente isso que a doutora Luciana estava colocando aqui, né? Para a síndrome da alienação parental, nós temos uma série de condutas que estão descritas, né, na lei e que são vedadas porque caracterizam a alienação parental, né? Não custa nada a gente falar um pouquinho aqui delas, para que as pessoas tenham ideia do que é o comportamento. Às vezes o alienante está fazendo aquilo por impulso e não sabe. Não tem má fé, não tem a intenção de cometer alienação parental, mas está fazendo de uma certa forma, né? Então, por exemplo, aqui na lei fala campanha de desqualificação, né? Mas é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem o que é uma campanha de desqualificação, né? É você falar, exatamente como a doutora falou ali, seu pai faz isso, seu pai faz aquilo, ele não presta, ele é bêbado, ele não gosta de você, esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, né? Enfim, esse tipo de pregação em relação ao outro genitor. Dificultar o exercício da autoridade parental, né? A gente sabe muitas vezes que existe a guarda unilateral, mas isso não quer dizer que o pai perdeu o seu poder familiar em relação à criança também, né, doutora? Até queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso depois, que as pessoas elas entendem, às vezes elas entendem que o pai, que não é o guardião, perdeu o poder parental. É essa a ideia que se tem, e na verdade não, né? Tô falando aqui pai, porque até a gente estava discutindo na outra live que é muito comum a gente dizer, achar que quem não tem a guarda é o pai. E quem tem a guarda é a mãe. É aquela coisa que ficou incutida na cabeça da gente, né? É difícil da gente se desligar desse tipo de associação. Então, eu queria que a senhora comentasse aqui um pouquinho esse tipo de conduta que é cometida pelo alienante e que pode caracterizar e ocasionar a síndrome de alienação parental. Porque muitas vezes o alienante não sabe que está alienando. Então, para que ele tenha conhecimento do que ele pode ou não fazer, para, então, prezar o melhor interesse da criança e parar com a conduta se ela está sendo cometida, né? Essa é uma outra questão que se discute na área da psicologia, então, até que ponto os atos do alienador são conscientes ou não. Na prática, não faz diferença, porque essa pessoa está causando um dano para o seu filho. Mas o que se sabe é que, na maioria dos casos, o que o genitor quer fazer, o alienador, é atingir o seu ex-cônjuge e não o seu filho, né? Porque é muito raro, a não ser que exista uma psicopatologia, é muito raro que um pai, uma mãe, queira fazer mal ao seu filho. Então, essa pessoa quer fazer mal ao seu ex-cônjuge utilizando os filhos como instrumento dessa vingança. Só que muitas vezes nem ela sabe o mal que ela está causando através desse processo da alienação parental. E muitas vezes, quando essa criança, esse adolescente, se torna adulto e se dá conta de que sofreu esse processo, normalmente se invertem os sentimentos. Esse filho passa a odiar
o alienador, porque ele proibiu, de certa forma, né, indiretamente, que esse filho pudesse conviver com o seu outro genitor. E aí, esse dano é irreversível, porque por mais que a relação seja retomada, e todos esses anos que foram Sim, perdidos, né, de convívio com o outro genitor. Isso não tem. sim. Não tem volta e também é essencial para a formação da saúde emocional na vida adulta, né? Desse adulto posteriormente. Então, isso é uma coisa que não, fica um buraco, né? Não Fica. tem como remendar ali. É. Bom, então, E até assim, só para não deixar passar o que tu tinhas colocado, porque tem a ver com isso, dá para pegar o gancho, a questão da diferença entre guarda e poder familiar ou autoridade parental. Mesmo que haja divórcio e que a guarda seja unilateral, o outro genitor, como tu bem colocaste, não perde essa autoridade parental. E o que é essa autoridade parental? São direitos e deveres pelo fato de se ser pai ou mãe em relação ao filho. Então, deveres de cuidado, deveres de orientação, de sustento, tudo isso. E direitos de, além do convívio, né? Porque mesmo na guarda unilateral, o convívio é com os dois, ainda que mais restrito, mas também o direito de saber da vida do seu filho e de interferir, tomar decisões em relação à educação e à formação desse filho. Então, por sim. mais que ele não detenha a guarda, mas ele tem voz, sim, no sentido de escolher uma escola, no sentido de decidir se a criança pode viajar ou não, e etc. Várias coisas do dia a dia. Mesmo não tendo a guarda, ambos têm essa autoridade parental que abrange essas decisões, né, sobre o dia a Sim. dia. É muito pouco comentado, muito pouco falado isso, e não se sabe exatamente quais os limites, né? Mas se o pai não tivesse, ou a mãe que não tem a guarda, não tivesse esse poder ainda sobre o menor, a gente não teria aí também ação de prestação de contas, né? De fiscalização, a gente não teria a própria ação de alienação parental, a gente não teria a ação de visitas e de alimentos transitarem em julgado, né? Então, coisas que a gente tem que frisar, porque não é comum as pessoas terem esse conhecimento, se tem ideia de que o guardião pode fazer tudo o que quiser. E quando tem uma guarda compartilhada, a pessoa que tem o domicílio de referência não pode fazer nada. Que não é assim, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? É, Doutora, nós estamos com 53 minutos, mas eu acho que a gente começou um pouquinho depois. Eu não consigo saber exatamente aqui quanto que tá, porque o Instagram ele não me diz, tá? Mas só para não cinco. perder a... É, 11h05 a gente começou, né? Acredito que sim. Mas quando estiverem faltando 5 minutos, ele avisa e começa uma contagem Ah, regressiva. sim. Ah, porque quando começa a contagem regressiva, eu começo a falar desesperada. Vamos nos controlar. Mas assim, É, eu acho que isso que tu colocaste agora no final é importante a gente dizer da onde vem, né? E isso vem da Constituição Federal, que através do artigo 226, 227, colocou o direito vários direitos que a criança tem, direitos da personalidade. E o convívio familiar é um deles. Então, tanto a lei da guarda compartilhada, quanto institutos mais antigos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles vêm no sentido de fazer com que tanto o convívio com o pai quanto com a mãe aconteçam ao longo da vida. Porque as funções paterna e materna são diferentes, mas são fundamentais na formação dos filhos. Então, sim. o ideal é isso, é que se tenha a convivência com ambos. A gente vai falar nos outros nossos encontros sobre a instrumentalização, né? Mas o próximo a gente vai falar sobre
o arranjo, a resolução do conflito onde a gente identifica a alienação parental, né? Mas é claro que a gente sabe que tem situações que a mediação ela é cabível, mas tem algumas que não é, justamente pela própria característica da alienação parental, né? Que refoge completamente a questão da busca da autonomia na resolução do conflito. É necessário, muitas vezes, para preservar o interesse desse menor, o judiciário tenha que atuar de forma incisiva, né? E resgatar para si a autonomia das partes, para poder fazer o bem e cumprir o melhor interesse desse menor no processo, né? Então, quais seriam as medidas assim que um pai e uma mãe que estão verificando que o filho pode estar com síndrome de alienação parental, eles podem tomar, identificando então essas características que a gente conversou aqui hoje? Bom, que nem tu falou, é o tema da semana que vem, né? Mas, assim, a primeira medida, na minha opinião, não por eu ser psicóloga, até porque eu não atuo na clínica, mas é sim encaminhar essa criança e esse adolescente para terapia, para psicoterapia. Inclusive, muitas vezes, na própria perícia, o psicólogo recomenda que se seja encaminhado, que esse filho, e os pais também, né, por outros motivos, mas sejam encaminhados para tratamento psicológico. Além disso, o próprio requerimento da guarda compartilhada, quando ela não está vigente, é uma das formas de diminuir as chances da alienação parental. Além disso, o próprio pedido em si, a entrada, a proposição da ação de alienação parental, Sim. também é uma das formas, né? Então, estando ou não formalizada a guarda, porque ela pode ser, além de ser incidental, ela pode ser uma ação autônoma de alienação parental. Pode. Então, também é uma das formas. E mesmo que exista conflito entre as partes, a mediação é uma forma possível de resolução da alienação parental. Porque são profissionais especializados nisso. Toda pessoa que vai para uma mediação, ela tem um conflito, só que a forma de resolver é diferente, né? Ela é mediada por uma outra pessoa que facilita a comunicação. Tem também mecanismos que o próprio judiciário criou, do tipo as oficinas de pais, que são no sentido de os pais se darem conta de se estão acontecendo esses fenômenos ou não, e o alienador parar com isso, porque, que nem tu disse, não sequer estava se dando conta de que estava cometendo alienação parental. Então, a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, mas em linhas gerais, assim, são as principais medidas de defesa. Então tá, gente, eu agradeço a todo mundo que ficou assistindo aqui a manhã toda, fez essa maratona com a gente aqui pelo Instagram. Eu tive uma série de problemas lá no Facebook. Eu acho que um dos vídeos ficou sem som. Eu vou repostar ele, só para avisar. Vou repostar ele, fazer uma sala de vídeo de tarde para quem perdeu. E vou responder as perguntas que chegarem lá na sala de vídeo. E espero que todo mundo possa assistir agora com melhor qualidade. E eu vou me programar para a semana que vem para ter um instrumento correto aqui para transmitir pelo Facebook, pelo Instagram, que o Facebook tem mais os estudantes de direito estão assistindo, até para fazer um evento de extensão. Então, agradeço muito a sua participação, doutora Luciana, sempre um prazer conversar contigo. Ela tem um projeto, para quem não conhece, que é o Divórcio do Bem, né? Os vídeos estão lá no Instagram dela, que é @psiluciana, psicóloga. Luciana Gebarni. Luciana Gebarni. Eu que então, te agradeço, Jaqueline, pelo convite.
Semana que vem continuaremos e eu quero me colocar à disposição para quem esteja assistindo ou venha assistir depois, para lá no meu Instagram me chamar e tirar dúvidas, fazer sugestões, críticas, que esse retorno é fundamental para que a gente possa ir aprimorando. Certo, doutora. Só para lhe dizer que nós já estamos com 300 visualizações, 300 pessoas assistiram lá no Facebook. E até no Facebook eu tenho essa página, Divórcio do Bem. Então podem me contactar por lá também. Então tá, foi um prazer falar com a senhora de novo. E, doutor, espero que possamos nos encontrar na semana que vem. Peço desculpas pelos transtornos que nós tivemos aqui hoje, mas ainda estou me adaptando, que é a primeira vez que eu faço assim uma live atrás da outra. Então, prometo que vou melhorar a semana que vem. E agradeço muito a tua participação e a tua paciência aqui comigo, tá? E já me despeço deixando um grande abraço. Até semana que vem. Para todos que estão assistindo, a partir das 9 horas, na próxima semana, nós vamos continuar com o ciclo de debates da mulher advogada em direito de família e vamos falar sobre resolução alternativa de conflitos na área de família. Todas as três palestras vão tratar desse tema. Sobre a guarda compartilhada em audiência de conciliação, vamos falar sobre a mediação na área de família, a mediação pré-judicial ou extrajudicial, e vamos falar com a doutora Luciana Bani também sobre resolução de conflitos onde aparece a alienação parental. Tá bem? Tem alguma live que a senhora queira fazer a divulgação aqui, Luciana? Não, no momento não. Aqui. Só aquela que eu coloquei lá no início, né? Que é na Comissão de Psicologia das Famílias do IBDFAM, na segunda-feira, às 19h. Então, pela página do IBDFAM, gente, tá? IBDFAM do Sul. IBDFAM RS. Então tá, um grande abraço, muito obrigada e uma boa tarde para todos. Isso mesmo, boa tarde.